Oi pessoal, tudo bem? Então eu trago aqui para vocês mais um experimento de física sobre ótica. No caso aqui trata-se da reflexão de espelhos planos de um objeto. Então eu tenho aqui dois espelhos planos unidos de modo que eu possa variar o ângulo entre eles e um objeto no meio desses dois espelhos. E aí eu tenho múltiplas imagens formadas. Então observe. Bom, e como é que ocorre isso então? Bom, o que ocorre é que à medida que eu vario o ângulo entre os espelhos, no sentido de abrir, por exemplo, eu só tenho uma única imagem. O espelho, no caso, os dois espelhos estão no ângulo de 180 graus, então me fornece uma única imagem. Se eu diminuir esse ângulo entre os espelhos, por exemplo, o ângulo de 120 graus, eu vou ter aqui duas imagens. Cada espelho vai fornecer uma imagem desse objeto aqui. Vocês estão vendo, cada espelho me fornece uma imagem. E à medida que eu vou fechando esse ângulo entre os espelhos vão fornecendo a imagem de a imagem do objeto e fornecendo a imagem refletida do outro espelho oposto. E assim por diante, à medida que eu vou fechando esse ângulo. Né? Então as imagens vão se multiplicando à medida que eu vou fechando cada vez mais o ângulo. Então se eu tiver, por exemplo, 1 grau, eu vou ter cerca de 359 imagens, né? Obedece àquela fórmula. Número de imagens é igual a 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos, menos a do objeto, que no caso não conta, né? Que o objeto. Bom, então, como fazer esse experimento? Primeiro eu peguei aqui um objeto. Esse objeto aqui é uma tampinha do frasco de cola. Pode ser qualquer objeto que você quer usar aí. Eu peguei dois espelhos iguais, eles têm que ser iguais, tá pessoal? O tamanho não importa. Aqui no caso eu peguei um tamanho de 8 centímetros por 5 centímetros, né? E uni os dois espelhos com fita isolante, de modo que eu possa variar o ângulo entre esses espelhos, né? Desde o ângulo zero, né, os dois espelhos fechados, até eu abrir eles totalmente, ficar em 180 graus. Quando eu fecho os dois espelhos, eu tenho um ângulo de 0 graus. Quando eu abro, 180. E aí fazer a reflexão, né, a reflexão desse objeto, no caso é a imagem. Quando eu tenho um ângulo de 180 graus, eu só tenho uma única imagem. E à medida que eu vou fechando, variando o ângulo, né, fechando o ângulo, as imagens vão surgindo. Como se fosse uma multiplicação do objeto, né? E aí começa a ver a reflexão do objeto e a reflexão da imagem do espelho oponente. Isso proveniente de cada espelho, me fornecendo múltiplas imagens. Pessoal, mais experimentos como esse você encontra aqui no meu canal Willis Alves. Muito obrigado!